O meu nome é Jennifer, eu sou formada em Pedagogia pelo Centro Universitário de Anápolis, a Unievangélica. Trabalho com alfabetização há 3 anos e atualmente eu trabalho na rede privada de ensino, em uma escola salesiana, com uma turma de alfabetização. Eu criei esse site com o intuito de falar sobre a alfabetização e o letramento, mas indo um pouco além, falando sobre o letramento digital. O nome do meu site é Decodificando o Mundo através das cyberpropostas, uma medida possível. Então, a problemática que gira em torno do projeto do meu site é de que, há muito tempo, discutiu-se sobre os métodos de alfabetização, sobre qual é o melhor método para se alfabetizar. E que antigamente considerava-se que a alfabetização tinha apenas como finalidade aprender a ler e escrever, decodificar e codificar as letras sem muita reflexão, sem muita criticidade. E atualmente tem se discutido bastante, falado bastante sobre a alfabetização em conjunto com o letramento. O termo letramento é um termo novo, começou a ser usado há pouco tempo no Brasil, mas tem se falado muito. E o ato de alfabetizar letrando também se diz respeito em alfabetizar em meio aos avanços tecnológicos. A BNCC mesmo traz 2 competências, que é a competência 4 e 5, que fala sobre essas competências que precisam ser desenvolvidas com os alunos também de alfabetização, que é acerca da utilização de diferentes linguagens, de expressar-se, partilhar informações, ideias, sentimentos, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo por meio de diferentes linguagens. E a linguagem tecnológica também está inclusa. E também acerca da cultura digital. O aluno precisa compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética para comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria. Então, o aluno desde cedo ele precisa também na escola ter contato, desenvolver a sua aprendizagem também através dos meios tecnológicos. Até porque nós estamos inseridos em uma sociedade em que a comunicação ela vai muito além do que nós estávamos acostumados. As pessoas se comunicam mais por meio das tecnologias, por meio das redes sociais. É importante ter criticidade ao utilizar esses recursos e nós cobramos tanto dos nossos alunos, mas nós damos poucos recursos para que eles saibam como utilizar da maneira correta. Então a problemática é essa, que os professores eles têm receio de usar as tecnologias em sala de aula, ou por falta de prática, ou por medo do novo, por receio, porque a maioria dos professores não são nativos digitais, então eles acabam proibindo o aluno de usar os meios tecnológicos, ao invés de buscar no meio tecnológico um aliado para a educação. E quando se fala de alfabetização, então, a resistência é maior, porque os alunos são pequenos, porque para muitos ainda a alfabetização no tradicionalismo é mais importante, é a mais competente, e não é bem assim, porque o meu aluno ele está inserido no mundo tecnológico. Então ele precisa ser alfabetizado e letrado para conviver neste mundo, para refletir acerca deste mundo. A minha justificativa, então, é essa, de que nós estamos inseridos no mundo tecnológico, que a tecnologia tem ganhado uma dimensão enorme na sociedade e as mudanças são surpreendentes em todos os setores e que os alunos eles precisam ter esse suporte, principalmente na escola, o contato com o meio tecnológico. E o meu site, então, vem trazendo isso. Vem trazendo algumas discussões, algumas ideias acerca do uso da tecnologia em sala de aula, principalmente com a alfabetização. Nas experiências exitosas, infelizmente, durante as minhas buscas, eu pude perceber que pouco ainda
se tem escolas que trabalham com a tecnologia na alfabetização. Eu já uso a tecnologia na alfabetização há algum tempo, principalmente de modo individualizado com alunos que precisam do reforço escolar, que eu atendo de modo individual, mas também em sala de aula. E o resultado é incrível, porque eu tive experiências de crianças que tinham dificuldades da escrita e leitura no papel, mas que com a intervenção de jogos conseguiram depois aprender a ler e escrever bem por meio dos jogos e depois passar para o papel. Foi uma experiência incrível ver que os jogos realmente reproduzem resultados importantes. Agora, na escola que eu trabalho, como tem acesso a um laboratório de informática, antes eu não tinha isso, é muito interessante você trabalhar em sala de aula, por exemplo, a matemática, a leitura e escrita de palavras e frases, e depois ir com os alunos para testar esses conhecimentos no computador. E isso tem sido muito gratificante porque o interesse e o desenvolvimento deles é muito maior. Muito maior. Então, no meu site, eu trago experiências exitosas próprias, minhas, com isso. Já que, por meio das minhas pesquisas, eu não consegui, eu não pude perceber tanto isso. Eu encontrei alguns relatos de experiências, mas com crianças maiores. Poucos falam sobre jogos na alfabetização. Encontrei até mesmo um que usa uma professora de informática, que usa o site Brincando com Ariê, Débora Garofalo, está no site da Nova Escola, e que também teve uma experiência muito interessante com os alunos, certo? Eu gosto muito do site Brincando com Ariê, porque é uma plataforma interessantíssima, mas também conheço outras plataformas. As minhas charges sempre estão voltadas, então, para a questão do uso das tecnologias em sala de aula, mas com um diferencial. Não adianta eu levar a tecnologia para a sala de aula, mas ainda ter uma aula tradicional. Porque quando se insere a tecnologia em sala de aula, todo o mecanismo, toda a proposta é bem diferente da tradicional. O aluno, agora ele vai criar sozinho, ele vai produzir sozinho, ele vai utilizar aquele recurso tecnológico de um modo diferente, de um modo mais crítico. Agora, por exemplo, essa professora. Ok, classe, rolem até a página 63. Não mudou trocar o livro por um meio tecnológico mais moderno e as minhas aulas continuarem com as mesmas metodologias. Então, assim, as minhas charges do site sempre vão estar relatando sobre isso. Sobre a criticidade em sala de aula, sobre o professor permitir que o aluno seja criativo, que ele consiga ler, seja um leitor letrado, que não tenha, não seja uma criança alfabetizada, mas que não consiga interpretar textos ou refletir sobre aquilo, certo? Então, as charges giram em torno disso. Depois, cursos online, vários cursos que eu encontrei e achei interessantíssimos acerca da alfabetização e letramento. Alguns cursos que eu coloquei aqui no site. Videoaulas acerca da alfabetização e do letramento. Gosto muito das propostas de Magda Soares. Tem algumas produções pessoais também, que fala até sobre a navegação do site Brincando com Ariê, para entender como a plataforma funciona. Sou apaixonada, porque os resultados que eu obtive foram maravilhosos. Alguns materiais de apoio também. Gosto muito desse A Mágica das Letras, porque é uma proposta bastante interessante de alfabetização e letramento, porque trabalha por meio de histórias, permite também muito o uso dos recursos tecnológicos como uma forma de melhoria da aprendizagem, né? Uma parceria muito interessante. Falo mais um pouco sobre a plataforma Brincando com Ari. Sites pedagógicos importantes
Também deixei aqui alguns sites bastante interessantes: Portal do Professor, TV Escola, Escola Educação, Ideia Criativa, LipTip, Brincando com Ariê, o Smart Kids também é muito interessante, Alfa Letrar, também dirigido por Magda Soares. Muito interessante esses sites, vale a pena conferir cada um deles. Espaços artísticos em Goiás. Não consegui algo voltado inteiramente, um espaço que vai tratar sobre a alfabetização em si, mas o que o professor pode criar em sala de aula com a visita de lugares como esses, como um tema para uma produção das crianças desde pequenas, é interessantíssimo. Tanto na escrita, no papel, quanto em recursos tecnológicos. Algumas publicações interessantíssimas, letramento a partir de uma perspectiva teórica, significados e ressignificações do letramento, novas práticas de leitura e escrita, letramento na cybercultura, Magda Soares. Interessantíssimo. Vem falar sobre o quanto as novas tecnologias vêm influenciar para esse modo novo de letrar, né? O letramento digital. Porque o aluno está inserido numa sociedade. Como é que eu vou alfabetizar o meu aluno com coisas sem sentido? Eu tenho que alfabetizar o meu aluno. O alfabetizar letrando é justamente isso: meu aluno utilizar a leitura e escrita em práticas reais, não é? E a prática real do meu aluno é o quê? É o contato com o computador, com o celular, com o tablet. Eu fico impressionada com os meus alunos que conversam comigo pelo WhatsApp, que eles já sabem digitar textos, já sabem me mandar mensagens claras, entende o que é o espaçamento. No meu site eu deixo várias ideias de como eu vou então fazer isso. Como é que eu vou alfabetizar o meu aluno por meio das tecnologias? Eu dou vários exemplos aqui no site também. Não consegui gravar muitos vídeos dos meus alunos realizando essas práticas, mas eu dei vários exemplos. Como, por exemplo, o espaçamento, a segmentação das palavras utilizando o espaçamento do computador, um ditado utilizando o Word. Então, assim, tem vários, além da plataforma de jogos, bastante. Encontrei também um site que se chama Pé de Vento, interessantíssimo. Vou estar postando no site depois. Aqui é a minha galeria de fotos, que eu tenho com os meus alunos. E é isso. No mais, a minha proposta do site é essa. É falar sobre, então, esse letramento digital, letramento na alfabetização, e trazer discussões, artigos, vídeos e produções próprias acerca disso. O que o meu site influenciou até no meu papel como professora? Que me fez refletir sobre a importância disso. Eu não tinha dimensão de quão grande era a importância de trabalhar isso com meu aluno em sala de aula, mesmo que pequenos, porque ele está inserido nessa realidade. Então, por que eu vou proibir a tecnologia? Porque eu vou evitar esse tipo de trabalho em sala de aula, se o meu aluno, no cotidiano dele, ele está lidando com isso o tempo todo. E é possível sim, desde pequenininho, eu trabalhar com a tecnologia em sala de aula, por meio de contação de histórias, por meio de jogos, utilizando o meio eletrônico de uma forma crítica e reflexiva, não tradicionalista. E o quanto isso é bom, o quanto isso produz resultados bons. Eu fez com que eu mudasse a minha prática como professora, sim. Eu produzi muito mais coisas com os meus alunos utilizando os meios tecnológicos, e eu sinto que isso ainda vai dar bons frutos na minha vida como profissional, como pedagoga, como professora alfabetizadora. Pensar isso. O letrar não tem que ser só no papel. Ele também tem a ver com os textos, com os hipertextos,